e minhas irmãs, somente um breve comentário antes de iniciar a homilia. O padre azucrinado hoje entrou de verde, mas hoje é branco, viu? Para não sair dizendo, olha, o padre é branco hoje e o padre entrou de verde. Foi isso mesmo que aconteceu, viu? O padre entrou meio azucrinado. Mas olhemos para as leituras de hoje. Tirada do livro de Samuel, nos apresenta aquela grande luta, emblemática luta, dito de forma bastante jovem, aquele X1 entre Davi e Golias. Mas alguns pormenores na leitura nos são interessantes. Primeiro, a figura de Saul. Saul, ele quer impedir Davi de lutar contra Golias. Saul é tido ali nas Sagradas Escrituras como o rei que já se tinha tirado dele o Espírito do Senhor. O Espírito de Deus já não estava mais com Saul. E o motivo era somente um: Saul era aquele homem que confiava em suas próprias forças. Saul confiava na força de seus braços, Saul confiava na força de seus exércitos. Saul era um homem, dito de forma moderna, cético. Ele não tinha fé. Faltava a Saul a fé, faltava a capacidade de acreditar, a capacidade de acreditar em um outro, em Deus, no Senhor dos exércitos. Davi, por contrário, pastor, de bela aparência, jovem, baixo, mas foi exatamente este que foi lutar contra Golias. Meus irmãos, Golias é a figura do falso Deus. É a figura de tudo aquilo que quer lutar contra Deus, de todas as forças que são contrárias a Deus e que, na verdade, não passam de ilusão, de uma ilusão de grandeza, de força, de poderio, mas que, na verdade, a força, o poderio, a realeza, de fato, a força bélica está com o Senhor. Notemos uma coisa: Davi aproxima-se de Golias. Golias começa a debochar de Davi. Mas você é um pastor contra um guerreiro. Davi só tinha o cajado, uma funda e uma pedra. Só tinha isso. O que era tudo isso para um grande Golias que havia matado tantos dos exércitos de Israel? O que seria isso? Exatamente, meus irmãos e minhas irmãs, que aí se encontra a lógica da fé. A lógica de confiar naquele que é capaz de vencer as batalhas, daquele que tem em sua mão o domínio da vitória, de tudo aquilo que há, o Senhor dos exércitos. Por isso que Davi, ele vai, não confiando em seu cajado, não confiando em sua funda, não confiando na pedra, ele confia no Senhor de Israel. Ao contrário, Saul e Golias confiavam em si mesmos. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, cabe-nos uma pergunta: nas batalhas da vida, em que nós temos confiado? Quando nós nos deparamos com situações difíceis, quando aparece em nossa frente Golias para enfrentarmos, em quem levamos a nossa confiança? Em que acreditamos a nossa fé? Em Deus, que é o Senhor dos exércitos, que tem o domínio sobre a história e o tempo, ou em nossas próprias forças, ou em nossas próprias capacidades, ou em nossa própria beleza, ou em nosso próprio status, ou nos dons que, por assim dizer, temos para apresentar? Davi é a imagem, portanto, do homem e da mulher que não confia em si mesmo. E, meus irmãos, se há um modo da gente se arruinar na vida, é confiar na gente mesmo. Porque quem confia em si mesmo e deixa de colocar a sua confiança em Deus, é como um homem insensato que cava a sua própria cova. Foi isso que aconteceu com Golias. Portanto, meus irmãos, não se trata de uma luta entre Davi e Golias, não. Quem tem o domínio e a luta, quem tem a vitória é Deus. Davi somente deixou que Deus vencesse. Davi somente deixou que Deus fosse o batalhador, Deus fosse o guerreiro. Não era Davi o guerreiro, porque Davi
não tinha as suas capacidades. Davi era um pastor. Quem tem a vitória é Deus. Quem tem a luta, quem tem a força para vencer é Deus. Basta nós deixarmos que Ele vença. Deus, Ele quer vencer em nós. É preciso nós permitirmos que Deus vença. Se na primeira leitura nós temos, portanto, a vitória de Deus e a permissão de Deus por Davi, no Evangelho também temos uma dureza de coração. Os fariseus e os partidários de Herodes estavam no dia de sábado na sinagoga e Jesus entrou no dia de sábado. Mas é belíssimo esse evangelho como todo o movimento que acontece nele. Jesus entra, está ali um homem de mão seca esperando uma cura. A mão seca é símbolo, portanto, da incapacidade. Nas Sagradas Escrituras, a mão é símbolo do serviço, da capacidade de amar, da força de vontade. Aquele homem estava, portanto, ali, num sábado, com a mão ressequida. Jesus entra. Jesus diz: venha para o meio. Veja, note uma coisa. Aparece 3 vezes palavras com M. Mão, seca, meio e morte. Primeiro, mão. Jesus vê aquele homem com a mão seca e o chama para o meio. Levanta-te, vem para o meio. O meio, no meio da sinagoga, havia um pequeno armário, um armário que se continha os livros das Sagradas Escrituras. O que, portanto, quer dizer todo aquele gesto? Jesus está chamando para o meio e a sua palavra, Ele é a palavra, cura aquele homem. Mas Jesus em nenhum momento rompe com a tradição judaica, em nenhum momento ele está contrário à lei, porque tudo o que ele fez foi só dizer, ele não teve nenhuma ação. Mas os fariseus, por contrário, no final do evangelho, tentam matar Jesus, tentam pegá-lo para matá-lo. Isso era contra a lei, mas tudo o que Jesus fez é conforme a lei. E o interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que se o homem tinha a mão seca, os fariseus e os herodianos tinham um coração duro. Na verdade, a mão seca do homem era sinal, era símbolo de que o coração dos fariseus e dos herodianos estavam endurecidos. Não era a mão seca do homem, tanto que estava endurecida, era o coração dos fariseus. Portanto, de uma forma unitária, se nós queremos ter o coração nas mãos, se nós queremos ser homens e mulheres que confiam em Deus, que querem vencer na vida, de uma forma bastante quase, queremos vencer na vida, não há em outro lugar para pormos a nossa confiança, senão em Deus. Não confiemos em nossas próprias forças, em nossas próprias capacidades, isso só levará uma coisa, a dureza de nosso coração e a ruína de nós mesmos. O salmo de hoje dizia: bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta e os meus dedos treinou para a guerra. Exatamente aqui, meus irmãos, nós devemos confiar em Deus. Temos confiado no Senhor? No dia a dia, como tem sido? Quando os Golias aparecem, em quem temos pondo a confiança? Tem sido Deus mesmo? Temos nos desesperado como Saul, dizendo, não é possível, não se dará? Ou temos acreditado no Senhor? Só o Senhor vence, e no final a vitória sempre é dele. Confiemos, portanto, mais nele do que em nós. Não lhe endureçamos o coração, mas abramos o coração para que as nossas mãos sejam capazes de vencer as batalhas da vida. Assim seja.